Bom dia, pessoal. É, Enfim, chegou o nosso dia aqui, né? Do webinar sobre HART Protocolo versus Ethernet APL. Bom dia, Renato. Tá me ouvindo? Tá tudo certo por aí? Opa, bom dia, tudo certo? Bom dia, Opa. pessoal. Então, primeiramente, vou me apresentar, pessoal. Sou o Frederico, especialista em instrumentação aqui da Suporte Automação. A gente vem trabalhando aí com os instrumentos da Endress-Hauser e a gente vai fazer uma apresentação aqui sobre o HART Protocolo versus Ethernet APL, né? E a gente tem divulgado bastante o Ethernet APL, porque para quem trabalha com instrumentação, a gente sabe que a digitalização dos processos, né, processos cada vez mais exigentes, confiáveis, equipamentos que não podem parar, essa digitalização ajuda bastante nesse sentido. E a gente vem trabalhando em cima do Ethernet APL para poder difundir essa tecnologia e fazer ela distribuir a nível nacional aí para a gente estar divulgando e você ter a visão que é uma opção a mais que você tem para digitalizar o seu processo. Então eu vou iniciar aqui, Renato. Vou falar um pouquinho do protocolo HART, né? Como que vai funcionar essa dinâmica hoje. Eu sempre que vou falar de um protocolo de comunicação, eu sempre que vou falar de um protocolo de comunicação, eu gosto de contextualizar. Falar um pouco da história daquele protocolo, quando foi criado, isso é importante para a gente saber e saber como foi criado, saber da onde ele veio, qual foi a importância naquele momento e a importância dele hoje ainda. Então, eu vou iniciar a apresentação. E, Renato, se apresenta para a gente aí, você que é um cara que já trabalha bastante conteúdo aí no YouTube, nas redes sociais. Fala um Sim, pouquinho para claro. você. Opa, então, para quem não me conhece, meu nome é Renato Rodrigues, eu sou supervisor de produtos na Pepper Foods, e como o Fred falou, eu tenho aí o canal no YouTube, onde eu divulgo essas tecnologias também, eu venho compartilhando alguns vídeos que eu faço junto com a Endress-Hauser sobre o Ethernet APL, então, esse conteúdo de hoje vai complementar bastante, o conhecimento sobre a nova tecnologia e também entender, né, como ela funciona junto com o protocolo HART, né, que também é muito, vou dizer, muito utilizado, mas na verdade é o principal protocolo de comunicação de instrumentos hoje em dia, né? Mas aí mais para o final eu vou entrar aí na apresentação para compartilhar aí com vocês a experiência aí mais prática. Então, vamos lá, vou seguindo daqui para a gente falar um pouquinho do protocolo HART. Então vamos lá, pessoal. A história do protocolo HART. A história do protocolo HART data da década de 1980, quando a Rosemont notou a necessidade de desenvolvimento de uma comunicação entre sistema que acontecesse em tempo real. Na época foi o primeiro protocolo de comunicação bidirecional digital que não afetava o sinal analógico. Passados alguns anos, os direitos foram liberados em 1993 e dados protocolos se tornaram abertos e disponibilizados gratuitamente para qualquer tipo de fabricante que desejasse fabricá-lo neste momento. O padrão, então, foi disposto na Hart Communication Foundation. O HART é, de longe, a maior tecnologia de comunicação digital implantada nas indústrias de processo, com mais de 40 milhões de instrumentos de campo que suportam a tecnologia HART instalados em todo o mundo. Então, aqui ele foi criado, né, pela Rosemont. Em 93 ele foi disponibilizado e todo esse material que eu peguei do HART aqui, eu peguei dentro da HART, da Fieldcom Group, né, que é a organização que gera esse protocolo, né. Lá, se você entrar no site, tem vários artigos, tem tutoriais, artigos em PDF. Então, um protocolo ele não é criado de forma deliberada, né. Sempre tem uma organização que faz a gestão dele, até para aprimorar, melhorar o protocolo, né? E essa gestão hoje é feita pela Fieldcom Group. E a importância do HART, né? A gente está falando aqui, ó, esse número aqui, 40 milhões, eu peguei dentro da Fieldcom Group lá de 3 anos atrás. Provavelmente pode ter mais de 40 milhões a nível global de equipamentos HART instalados no mundo. Como funciona o protocolo HART? É um protocolo de comunicação utilizado na indústria para enviar dados entre dispositivos de campo e sistemas de controle.
Ele combina a comunicação analógica e digital, permitindo que dispositivos inteligentes sejam conectados a sistemas de controle através de um sinal analógico de corrente 4 a 20, além de fornecer comunicação digital bidirecional. Em relação à velocidade de comunicação, o protocolo HART é conhecido por ser relativamente lento se comparando a outros padrões mais modernos, como o Profibus e o Ethernet. A velocidade de transmissão do dado HART é tipicamente de até 1,2 kbps, o que pode ser suficiente para muitas aplicações industriais, que não requerem uma comunicação em tempo real extremamente rápida. Então foi aquilo que eu mencionei lá no início, né? Para determinadas situações, ele pode ser rápido ou pode ser lento, depende muito do que você está usando. E esse breve ilustração aqui mostra como ele funciona, né? Eu tenho o sinal analógico aqui, embaixo em azul, e ele vai variando de 0 a 1, 0 a 1. Enquanto ele está em 2.200 Hz, ele está mandando a mensagem 0. Em 1.200 Hz, ele está mandando a mensagem 1. E assim ele fica oscilando, e é assim que funciona o protocolo HART. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre o protocolo HART, que é bastante conhecido. Ele tem outras variações também, como HART-P, Wireless HART. Então, esse não é o foco, mas eu quero demonstrar aqui a velocidade que ele comporta hoje em relação ao Ethernet APL. A história da APL. O APL foi desenvolvido de acordo com a organização, né? Várias empresas, várias organizações se juntaram a fim de melhorar o que tinha hoje na instrumentação de comunicação. A gente tem limitações ainda, a gente tinha, né, até esse momento, limitações com relação aos protocolos HART, Ethernet, Profibus, Fieldbus e outros protocolos que tem aí a mais, principalmente em relação à área classificada e distâncias, né? Então, esse pessoal se juntou, todas essas companhias se juntou para melhorar o protocolo Ethernet. E foi assim que nasceu o protocolo APL, o Ethernet APL, que não é um protocolo, é um meio físico, né? Ele foi o protocolo baseado no protocolo Ethernet e foi melhorado. Então foi daí que nasceu o Ethernet APL. Então em 2018, né, foi iniciado os estudos, as pesquisas, foi onde se aprofundou de fato no desenvolvimento da tecnologia para melhorar o protocolo Ethernet, e assim eles chegaram ao Ethernet APL, né? O acordo para desenvolver a tecnologia do Ethernet APL, segundo o projeto APL, foi estabelecido em 2018 e é apoiado por organizações líderes de desenvolvimento de padrões do setor, Fieldcom, ODVA, OPC, a Profibus e Profinet, que é a PI, né? E assim como por grandes fornecedores do setor de automação de processos, incluindo a ABB, a Ingersoll, a Pepperfuchs, a Phoenix Contact, Rockwell Automation, Samsung e Siemens. Então aqui é a breve ilustração, pessoal. A Endres, a Pepper, a Rockwell, a Phoenix, a Samsung, a Siemens, a ABB, mais alguns outros parceiros se juntaram para desenvolver, junto com os gestores de protocolo, que é a Fieldcom, do HART, a ODVA do Ethernet IP, a OPC do OPC clássico, e a PI do Profibus e Profinet. Então toda essa galera aqui se juntou para elevar o nível do sinal digital dos instrumentos. Toda essa cooperação aqui levou à criação do Ethernet APL, que é hoje que a gente está fazendo esse trabalho aqui de divulgar ele. Foram feitos vários testes, houve imersão de teste de instrumentos por várias horas no Ethernet APL para eles foram, assim, os instrumentos foram estressados, o protocolo foi estressado para realmente chegar no final do teste com sucesso, e hoje a gente já tem instrumentos baseados no Ethernet APL e tanto os periféricos também. Não é isso, Renato? Estou falando do protocolo APL aqui e como foi o desenvolvimento dele. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o grande objetivo de todas as empresas, né, era
tornar possível a conexão da instrumentação de campo através de um protocolo Ethernet, porque existe uma tendência, né, uma convergência Ethernet, onde tudo se conecta através de um meio físico Ethernet, independente do protocolo, né? Então, a nível de PLC, inversores, tudo é Ethernet. Só estava faltando a nível de campo mesmo. Então, a nível de sensores, transmissores, posicionadores, isso a gente ainda vivia num mundo muito analógico, ou com Profibus PA, Foundation Field Bus, né, que é mais digital, só que ainda é lento, né? A gente ainda tinha bastante, digamos, não tinha evoluído como evoluímos a nível superior da automação. Agora, com a internet APL, a gente pode trazer mais tecnologia para nível de campo. É isso aí. Como funciona o Ethernet APL? É um padrão Ethernet especialmente projetado para aplicações industriais em ambientes adversos. Ele foi desenvolvido para atender às necessidades específicas de conectividade dos dispositivos em ambientes industriais, com fábricas, usinas, instalações de petróleo e gás, entre outros. A velocidade do Ethernet APL é de 10 megabits por segundo. A distância máxima suportada pelo Ethernet APL pode chegar até 1 quilômetro, o que é adequado para muitos cenários industriais. O Ethernet APL pode ser usado em áreas classificadas, pois atende os requisitos rigorosos de segurança e robustez necessários para operar em ambientes potencialmente perigosos, onde há riscos de explosão, por exemplo. Então aqui a gente teve um grande ganho, né? Porque se tratando de Ethernet para a área classificada, ele era limitado a isso. E o outro ganho aqui, com o par de cabo que é o ideal para ser utilizado com a Ethernet APL, a distância a gente ganhou até 1 quilômetro. Ou seja, o seu cabo de rede, que era limitado, o seu melhor cabo de rede aí, blindado, com isolado, par blindado, Cat6, ele só te levaria até 100 metros. A partir daí, ou você teria que partir para uma fibra ótica, ou colocar algum equipamento aí para que esse sinal fosse equalizado e você conseguisse usar mais 100 metros de lance para poder utilizar. Então, com o Ethernet APL, você ganhou em distância e você ganhou que ele pode ser utilizado em áreas classificadas. Esse foi um ganho muito importante, não é, Renato? Exatamente, exatamente. Então, isso é o que possibilita, né, o que torna possível hoje conectar toda essa instrumentação em internet, porque, como você bem disse, a tecnologia convencional, né, digamos, ela trabalhava até 100 metros, então 100 metros, normalmente você mal consegue sair da sala de controle, né? Então você precisa de uma tecnologia robusta para permitir longos trechos de cabo e ainda assim em alta velocidade, como os 10 megabits. Isso aí. Então a gente teve um ganho considerável em termos de digitalização. Aí você vai me fazer uma pergunta, tá, cara, mas você tá falando alguma besteira aí, porque já existe instrumentos digitais. Existe sim, a gente tem instrumentos em Profinet, a gente tem instrumentos em Ethernet IP, mas com essas limitações. Posteriormente, se você fosse dimensionar um instrumento para usar, a hora que você lembrava da distância que ele vai ficar lá no campo, você já desconsiderava o protocolo por conta da distância e falando em área classificada também, você já não passaria a usar esse protocolo por conta da área classificada. Então agora você tem uma pulguinha atrás da orelha. Opa, peraí, com a Ethernet APL agora eu posso usar. O que que eu vou precisar fazer e colocar para ter o Ethernet APL aqui na minha, na minha indústria, no meu processo? Então a gente tem esse ganho aí agora. Você já pode pensar em digitalização dentro de área classificada e em distâncias maiores. O Ethernet e suas variações. Então aqui a gente tem um quadro comparativo da forma como o Ethernet é hoje, né? A gente tem o Ethernet padrão aqui, ó, e alimentação externa, o par pode ser trançado ou fibra ótica, RJ45, que é o conector comumente usado aí, né? Para a área classificada ele não pode. E a aplicação típica aí é onde a gente usa aí nos nossos escritórios, né? Impressora, computador, para interligar computadores, impressoras e outros tipos de rede, né? Roteadores e tudo mais.
projetado para nível básico e uso e para ambiente de escritório. O Ethernet industrial, aí ele já possuiu algumas modificações, né? Par trançado, ele é RJ45M12, esses conectores são bem conhecidos aí para quem trabalha no campo industrial, para você conectar inversores de frequência, dispositivos aí de acionamentos industriais, então ele é bem conhecido. Ainda assim, tem a limitação de não ser classificado, parar classificado, e a aplicação na automação de fábrica em indústrias híbridas. O uso do equipamento de nível industrial, protocolo de comunicação determinístico, conectores e cabos mais robustos. Aí a gente já passa aqui para outra versão dele, que ele é bastante utilizado em telefonia, câmera, segurança aí domiciliar, segurança patrimonial, que é o PoE, né? Que é aquele cabinho que vai energia e dados no mesmo cabo. Então, aqui a gente já teve um ganho considerado, mas na indústria ele não é utilizado, ele é utilizado em telefonia, câmera IP. Aqui qual que é as características dele? Dado e energia em um único cabo, distâncias limitadas entre o dispositivo e o switch. Aí aqui entra o Ethernet APL. Ele é via cabo Ethernet com um par trançado, conectores M12, M8, terminais, norma DIN, parafuso. E aqui a gente tem o ganho que a gente mencionou anteriormente. É X, ele para a área classificada. Então aqui você nota que ele já pode trabalhar dentro da área classificada. A aplicação típica, automação de processo e indústria híbridas. E qual que é a característica dele? Dados e energia em um único cabo. Então, o ganho foi considerável. Então, aquela união, aquele esforço de todas as companhias não foi à toa para chegar nesse resultado aqui. E para a gente ter ganho em digitalização da instrumentação. E esse é o foco. O mundo está cada vez mais digital, tudo está cada vez mais digital. Os dados do seu processo, você quer ele digital de forma rápida, na tomada de decisão, né? Ali no seu processo industrial, na hora de tomar uma decisão, quanto mais rápido o seu protocolo te entregar o resultado, mais rápido você vai tomar uma decisão de corrigir um produto, de tomar uma decisão em relação à manutenção de equipamento, e por aí vai. A gente sabe que o mundo industrial é dinâmico e o protocolo, o Ethernet APL, o meio físico APL veio para isso, para ajudar você na tomada de decisão. E a gente sabe que isso é muito importante, não é, Renato? Quando você quer tomar uma decisão, seja o gestor de fábrica a nível de manutenção, a nível de processo, a nível industrial, quanto mais rápido esses dados estiver na mesa dele para tomar a decisão, e mais rápido ele vai tomar essa decisão e a indústria dele vai ser otimizada em relação a isso. Exatamente, exatamente. Então, a ideia aqui é que a instrumentação em Ethernet APL consegue entregar informação nas mais diversas camadas, gerência da planta, da manutenção, de operação. Então, ele está entregando dados para todas essas camadas de gestão da empresa, para que cada uma possa tomar a sua decisão respectiva, né? Então, a ideia de ter toda essa velocidade do instrumento é para que essa informação possa ser distribuída, né, e acessível a todos. Como é o Ethernet hoje? Conector RJ45, 4 fios, 8 fios, fonte de alimentação separada, ambiente privado, escritório, 100 megabits de velocidade e o máximo que é a alimentação que a gente falou, que é 100 metros. O EPL já são para requisitos industriais, né? Quais são os requisitos industriais de processo? Conexão para condições severas, cabeamento de 2 fios, energia e dados através do mesmo cabo, áreas classificadas e alta velocidade e largura de banda de até 1000 metros. Então esse é o nosso cabinho aqui de rede normal aí, que é bastante usado, né? Tanto a nível de escritório, residências e a nível industrial também, mas com outras variações, né? Já com blindagem, com capas que possam suportar as condições severas do ambiente industrial, seja o ambiente industrial que seja gelado demais, quente demais, pó, úmido. Então, ele tem essas variações aí para suportar essas intempéries, para resistir mais a esses ambientes.
E agora o nosso cabinho aqui, APL, né? Que ele já veio melhorado, ele é dados e energia em um só cabo, e hoje ele pode adentrar as áreas classificadas. Então a gente tem essa variação. Esse foi o ganho desse cabo aqui, que era limitado a 100 metros, para esse cabo aqui, que pode ir até 1.000 metros. E ele também tem as variações dele para suportar temperaturas altas, temperaturas baixas, poeira, resistente a ruído. Então, ele não foi um trabalho assim que começou e foi feito a esmo. Ele foi um trabalho para desenvolver algo robusto, algo que veio para ficar. E eu tenho certeza que ele vai ajudar bastante aí nos processos industriais, tanto a nível de manutenção, a nível de processo em si. Ele vai ajudar bastante. Esse foi os ganhos que a gente teve. Qual é a velocidade que traz a tecnologia hoje? Olha o que eu falei do HART lá atrás. São instrumentos ponto a ponto, variáveis analógicos, parametrização e diagnóstico. Então, em 1980, eu tinha isso aqui, ó. Em 1994, a gente teve aí a criação do Profibus PA, instrumentos em redes, variáveis digitais, parametrização e diagnóstico melhorados, e a conexão em half duplex, né? A transferência de dados é em half duplex. Então, sempre que tem um perguntando, tem que esperar ele perguntar, responder, para depois o outro fazer, para depois o outro instrumento poder fazer, entrar na vez dele para poder responder o mestre, responder a pergunta do mestre. Então, a gente aqui no Half Duplex tem essa limitação. Já que, já que na velocidade com o Ethernet APL, a gente tem 10 megabits por segundo em 2021. Ó. Então, a gente teve um ganho significativo de 94 para 2021. Então, houve uma evolução muito grande. A humanidade evoluiu, a tecnologia evoluiu e ela teria que chegar para os nossos instrumentos também. Então, quem está na instrumentação há muitos anos, de 1980 para 94, teve um ganho considerável. Aqui ele já tinha suas limitações, no Profibus PA ainda tem as suas limitações, e aqui no Ethernet APL ele foi melhorado. Então hoje a gente tem essa vantagem. Considerando esse ganho expressivo que a gente teve aqui em velocidade, em protocolo, a gente passou do analógico para o digital, levou-se um tempo para isso, mas agora a gente tem a melhoria do protocolo para poder atender tanto a nível de engenharia, a nível de instrumentação, a nível de gerência. Então, até para quem está hoje no nível de engenharia, a facilidade que é para você integrar um instrumento digital é muito mais fácil e você tem ganhos de HH bem significativos aqui, Renato. Então, hoje, para quem trabalha na engenharia, vai fazer a integração de instrumento Ethernet APL em relação ao hard, ao analógico, você tem ganhos muito consideráveis em desenvolvimento. Exato, exato. E fora essa questão de também não necessitar de gateways no meio do caminho, né? Um dispositivo que vai ficar traduzindo protocolos para outros protocolos, que é o que normalmente acontece. O fato de você eliminar esse componente, elimina um ponto de falha muito grande, né, das plantas atuais que utilizam protocolos digitais como o Profibus PA, o Foundation Field Bus. Então, o Ethernet APL veio com uma melhoria, não só em questão de velocidade, comprimento de cabo, mas do ponto de vista tecnológico em geral. Né? Essa comunicação direta, de ponta a ponta, do instrumento comunicando diretamente com o seu sistema de controle. Né? Então, essa facilidade de comunicação traz benefícios aí inúmeros para a forma como você vai interagir com o instrumento, comunicar com ele. Não, e no Hart aqui, em 1980, né? Aqui a gente tinha DTM, aqui a gente passou para o GSD-ML, e aqui agora a gente tem o GSD, que eu estou falando especificamente em Profinet, né? E posteriormente, quando sair o Ethernet IP, a gente vai ter o SD Files. Então a gente já tem um arquivo digital, a gente melhora bastante na hora de integrar esse dispositivo no seu sistema supervisório, na hora de desenvolver, na sua ferramenta de desenvolvimento, que seja aí o Tia Portal, que seja o Studio 5000. Então você tem ganhos muito consideráveis em relação a isso.
É absurdo o ganho de tecnologia quando você fala em sistemas digitais. Qual que é as topologias possíveis hoje com a Ethernet APL? Hoje a gente está falando aí de... Não é novidade o que vocês estão vendo aqui, a gente, na verdade, não está inventando a roda, né? Mas a gente tem que mostrar o que que a gente tem. Então, hoje você tem aqui o seu controlador de processo, que seja ele um DCS, que seja ele um SCADA. A gente tem a plataforma FieldCare aqui para fazer gestão de ativos dos seus instrumentos, para você acessar, mudar um parâmetro, pegar um relatório, alguma coisa nesse sentido você pode usar. E a gente tem o web server do próprio instrumento, né? Esse é o ganho, assim, a nível de instrumentação muito grande. É esse o foco aqui hoje, que a gente vai demonstrar essa parte aqui. O que que você tem de ganho em relação a tempo na hora de parametrizar, puxar um relatório. Então essa parte aqui é muito considerável. E esse ganho foi muito significativo. A gente tem a parte do Netilho também, para você coletar os seus, fazer a gestão de vida útil dos seus instrumentos. O Netilho ajuda bastante nesse sentido. A gestão de dados, relatórios também. Então o Netilho tá atrelado, ele está nessa parte de cima aqui. O Ethernet APL, Profibus, Profinet e Profibus. Renata, a gente tem essa parte aqui que é o switch da Pepper, né, fazendo as interligações de Profinet, Ethernet PL e Profibus. A gente tem essa interoperabilidade, né, de fazer essa conversão, e a Pepper já tem esse produto que faz esse tipo de conversão e ajuda bastante no campo. Exato, exato. Então, essa é uma forma que a Pepper viu, né, de implementar o Ethernet APL aos poucos no mercado, né? Então, a base instalada com instrumentações com as mais diversas tecnologias de comunicação aí é gigantesca, né? Então, uma forma de tentar fazer um processo passo a passo, né, de migração é ter um switch, né, Ethernet APL, que seja compatível com, claro, os dispositivos Ethernet APL, né, do qual ele nasceu, mas também com dispositivos Profibus PA. Então, imagina, hoje na Endress você já tem uma gama de produtos, uma linha, se não completa, praticamente completa de instrumentos já conversando em Ethernet APL, né? Mas digamos que você precisa de uma característica específica ali de um instrumento que existia no Profibus PA. Você consegue pegar esse instrumento Profibus PA e integrar através do switch APL, porque aí nesse caso o switch vai se comportar como um gateway. Ele vai traduzir o instrumento Profibus PA e subir ele via Profinet. Tá? Agora, no caso do instrumento APL, que já comunica, por exemplo, no Profinet, né, aí o switch ele vai se comportar como um switch, efetivamente, um switch de escritório, onde ele só pega os pacotes de dados e retransmite ali para as portas conforme é direcionado. Então, o switch tem essa característica. Se comporta como um gateway, no caso de instrumentos PA, ou se comporta como um switch, no caso de instrumentos nativos APL. Exatamente. A gente tem topologias mistas, né? Conforme eu falei aqui, um DCS, ou poderia ser um SCADA também. Ali as conexões, né? Passa por um switch, aí a gente já tem aqui o barramento Profinet. E já temos aqui o Heart, né? Que a gente pode ter um Remote I/O. A gente tem um I/O Link também, que a gente pode ter essa topologia mista sem problemas. Você pode ter em sua planta, pode ter um em I/O Link, em Heart, pode ter um em Profinet. E aqui na basezinha do tronco aqui a gente tem o EPL Suite, né, da Pepper, com os instrumentos já em Ethernet PL Profinet e Profibus. Então esse foi o detalhe aqui que o Renato enfatizou ali. A gente tem o switch, né, que ele pode trabalhar como um gateway para os instrumentos que estejam em Profibus PA, e sendo um switch realmente, né, um switch normal, conectado com os instrumentos que sejam em Profinet ou em Ethernet APL. Então, a grande sacada desse APL switch aqui é isso, ele consegue conectar Profibus PA e Profinet e Ethernet APL em um só equipamento. Isso é um ganho muito considerável. Então, se você tem hoje aí na sua planta essa opção de Profibus PA, você já pode pensar, não, opa, eu tenho uma opção.
será que eu posso fazer? Então, realmente, hoje você tem essa chance de melhorar a velocidade dos seus equipamentos e do seu processo aí, a nível de instrumentação e gestão de planta. O que eu uso hoje para fazer um acesso a um instrumento hard? Obviamente, né, eu preciso ter um instrumento, essa é a parte agora da mãos à obra que a gente vai fazer. Eu vou acessar um instrumento utilizando essa configuração que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu tenho um instrumento aqui do meu lado, está aqui comigo, eu vou fazer esse acesso para demonstrar para vocês a velocidade em relação ao Ethernet APL, ao instrumento digital. Então vamos lá, o que eu preciso? Obviamente eu preciso do instrumento, que eu estou usando aqui um Delta-Bar PMD55B. Vou precisar de uma interface que eu tenho aqui para fazer a comunicação, o meio de campo ali entre o instrumento e o meu computador. Vou precisar de um software. Para acessar no campo, não necessariamente eu precisaria de um software, poderia ser um configurador hard ou um Palm. O que você tiver aí que usar no campo, você teria que usar essa mesma configuração. Mas aqui eu decidi usar o software, vou usar o Device Care, que é um software da Indra's House, ele é gratuito, ele não é pago, mas ele é para conexões ponto a ponto. Então eu consigo acessar um instrumento de cada vez. E eu vou precisar do DTM driver também desse instrumento. Então olha o que eu preciso. Eu preciso do instrumento, da interface, do software e do DTM driver. Eu não vou demonstrar aqui como eu baixo o DTM driver, existem várias formas de baixar ele, até porque senão a gente perde muito tempo aqui na nossa demonstração. Já na demonstração do Heart, eu já vou vou levar um tempo considerável aí para conectar no equipamento, para acessar. Vocês vão ver aqui que, obviamente, conforme ele falou lá atrás, ele ainda é protocolo lento, né? Então, eu vou partir para essa demonstração. Renato, eu vou fazer a demonstração do Heart aqui e posteriormente a gente vai passar para a APL e você entra daí demonstrando como que faz esse acesso. Perfeito. A Perfeito. gente, a gente procurou ser bastante fiel, assim, longe de mim estar aqui querendo, não é caça às bruxas ao protocolo Heart, gente. É um protocolo muito importante ainda a nível industrial e vai ser por muitos anos, mas é só para demonstrar o ganho de velocidade que você tem, o ganho de horas que você tem, a instrumentação, isso aqui faz faz muita vantagem, é muito importante você ter esse tipo de ferramenta. Então eu vou passar aqui vou, vou sair da tela aqui, porque agora eu vou entrar no instrumento. Então aqui, ó, acessei o Device Care. Eu já tenho uma estrutura montada aqui, então esse é até um vídeo aí que eu vou ficar devendo para vocês de como fazer essa conexão com o instrumento. Então eu adiantei alguns passos aqui para a gente não perder tempo, de forma ligação, abrir o loop para entrar no instrumento. Então tem todo esse detalhe aqui que não vou enfatizar agora. Ele está buscando aqui o meu instrumento. Ele já encontrou, você vê que é lento, não é o digital, né? É analógico. Então existe todo um trabalho do protocolo aqui com a velocidade que ele ainda permite. Ele começou, pessoal.
Ele está fazendo aqui as etapas para me salvar a documentação desse instrumento. Estou salvando toda a documentação, parâmetros dele, tudo que ele me oferece de parâmetros, de relatórios, eu estou fazendo esse trabalho agora. Vai demorar um pouquinho. Conforme eu falei, dependendo do tamanho de pacote de dados que tem no instrumento, cada vez fica mais lento, né? A gente tem instrumento aí que pode chegar a 8 minutos. Não é o caso desse aqui que eu já testei antes, mas é um tempo considerável em relação ao Ethernet APL. Então a gente tem bastante ganho com a digitalização, né? Então a gente hoje já tem o Ethernet IP, já tem o Profinet, já tem TCP/IP, então a gente já tem a digitalização. Mas a gente tinha a questão da área classificada que aquela galera lá atrás se juntou para melhorar isso. Então, olha só, estou acessando o instrumento aqui, o Heart ainda é lento para esse tipo de trabalho aqui. Se eu fosse ter que fazer aí puxar relatório de 10 instrumentos, provavelmente eu ia levar bastante tempo para conseguir fazer isso aqui, e numa jornada de trabalho aí de 8 horas eu levaria bastante tempo, então é considerável. Então é assim que é feito o acesso ao instrumento hard. Existe outra forma, por exemplo, no Field Care, que não é ponta a ponta, ele já está conectado direto lá aos instrumentos da minha planta. Então é assim que funciona. No Heart é desta forma. Então você, só fazendo um breve comentário, né, Renato? Então você vê que o ganho é significativo. Você já fez vários acessos aí a um instrumento digital. Então você vê que o protocolo é importante, mas ele ainda tem uma lentidão e é limitado, né? Não, sem dúvida. A interface a gente vê que é muito similar, a gente vai ver, na verdade, né, que é muito similar ao que a gente tem no Internet APL, porém a questão da velocidade é o principal diferencial aí. E claro, para o futuro, essa questão da velocidade, o fato de a gente ter mais velocidade no Internet APL vai facilitar para que, por exemplo, fabricantes como a Endless House possam implementar melhorias que no 420 mAh seria impossível, porque a velocidade acaba sendo um impeditivo, né? Não, com certeza. A parte de você ter um instrumento lento, talvez ali agora na tomada de decisão, onde na hora de você definir qual instrumento você vai usar e o protocolo, agora você tem um APL, você pode colocar ele ali agora na mesa e falar, ó, cara, o que eu preciso para trabalhar com ele agora? Eu estava trabalhando com Heart, mas será que agora eu posso com APL? Então é esse o debate que a gente tem que trazer para a mesa agora. O Ethernet agora ele não é limitado a 100 metros e nem vai te deixar fora da área classificada como é ainda. Você vai poder levar ele para dentro da área classificada agora. Aí, pessoal, ó, já está essa barrinha de cima aqui que é importante para nós agora. E só um adicional, né? Eu Aham, marquei o tempo aqui quando você começou a fazer o processo, foi aham, às 9h39. Então a gente já está exato, aí há 4 minutos aguardando a finalização do processo. exatamente. Ontem eu fiz eu fiz com vários instrumentos, eu não quis pegar um grande demais, porque não é nem um foco, a gente tem que otimizar o tempo aqui. A gente sabe que o tempo de quem está nos acompanhando agora, a maioria do pessoal de planta, de processo, então o pessoal quer ver o mais rápido possível essa apresentação aqui. E eu peguei um Exato. instrumento mediano, para não ocupar bastante tempo. Sim. Opa, agora foi, hein? Aí, agora ele finalizou. Posso salvar aqui, ele finalizou. Entendeu? Então, agora eu já tenho o relatório dele, tá tudo pronto. E é assim que funciona o acesso ao Heart. Para mim gerar os documentos, eu preciso de toda aquela estrutura, né? E mais isso aqui, leva esse tempo aqui. Ontem eu fiz esse acesso aqui com tudo pronto já, ligação e tal, DTM instalado. E isso é porque eu estou desconsiderando a instalação do DTM, porque se você for fazer ao pé da letra mesmo, você vai levar aí uns 15 minutos. Sim, Do sim. início do processo até a instalação do DTM, até chegar a isso aqui, você vai levar uns 15 minutos.
de acordo com a velocidade da sua internet ainda, porque você vai precisar fazer um download, de fato. Então é assim que funciona. Eu vou minimizar aqui, vou voltar para a apresentação, só para me mostrar para vocês o que a gente vai precisar para fazer em APL. Então, em hard, só para fazer uma revisãozinha, em hard eu precisei do instrumento, da interface, do software e do DTM. E no DTM eu ainda resumi, porque senão ia demorar mais. Para chegar a essa ligação aqui e fazer o acesso ao instrumento. E agora? O que eu vou precisar na Ethernet APL? O que eu vou precisar? Vou precisar, obviamente, do instrumento. Interface, eu não vou precisar. Software, não vou precisar. E DTM, eu não vou precisar. Com um detalhe, pessoal. Na parte do DTM aqui, a equivalência do instrumento que o Renato vai acessar, a gente tem o GSD. E ele vai mostrar para vocês lá como que pega esse GSD sem eu ter que entrar em site e fazer download. Exato. Basicamente, é esse tipo de ligação aqui que é bem aproximado do que você está usando aí, Renato. Eu vou deixar com você agora para você fazer a demonstração da parte do APL. Legal. Eu vou só mostrar aqui na minha câmera antes de compartilhar minha tela. Não sei se todo mundo vai conseguir visualizar. Tem que tirar o blur, na verdade, né? Senão ninguém visualiza nada. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse blur facilmente. Tira o blur. Beleza. Então, eu tenho aqui o switch, uma arquitetura como a que o Fred mostrou, né? O switch Ethernet APL com 8 portas, tá? Alimentação 24 volts. E aqui eu estou subindo a informação para minha rede aqui da Pepper, né? Da Pepper Fux. Tem um instrumento conectado aqui, né? Um transmissor de temperatura da Endress na porta S5, só que esse instrumento ele é para FBUSPA. Depois eu vou mostrar como ele parece para a gente no switch, tá? Na interface do switch. E aqui atrás eu tenho um transmissor de temperatura em Ethernet APL mesmo, comunicação Profinet com meio físico Ethernet APL. E é esse cara que a gente vai comunicar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora, então. Isso aí, Renato, agora apareceu para a gente aqui. Beleza. Bom, então eu vou ser um pouco mais direto, né, e imaginar que você já sabe o endereço IP desse instrumento. Depois a gente faz uma simulação caso a gente não saiba o endereço IP. Tá? Então, sabendo o endereço IP do instrumento, eu já digito ele aqui na barra de endereços do meu Google Chrome, do Internet Explorer, do Edge, enfim, qualquer navegador de internet. Dou um Enter, já estou dentro do meu instrumento. Tá? Por segurança, ele me pede uma senha. Eu coloco aqui, login. Pronto. Então, já estou vendo aqui que meu instrumento está ok, temperatura, dado de tag, etc. Já estou dentro do meu instrumento. Agora eu vou fazer um comissionamento rápido, tá? Menu Commissioning, Next, defino tag, descrição, algumas informações do instrumento, Next, a unidade de engenharia que eu vou trabalhar, grau Celsius, tipo de sensor, PT100, PT200, quantidade de fios, limites de temperatura, se eu tenho algum sensor ou não conectado na porta 2 do meu instrumento, nesse caso não tenho, uma senha de proteção, também não preciso, e está finalizado o comissionamento. Tá? Então, repara como toda essa troca de telas, todo esse processo está sendo extremamente rápido. Agora eu vou exportar um PDF, que é o mesmo relatório que o Fred exportou agora há pouco. Tá? Claro, ele exportou as informações de um transmissor de pressão, eu estou fazendo com de temperatura que tem menos dados, mas de qualquer forma, né, vocês vão ver a diferença para esse trabalho. Então, Create Configuration Report. Pronto, já gerou. Tá? Ah, mas o transmissor de temperatura tem menos dados. Ok, que leve o dobro do tempo, ia levar 3 segundos ao invés de 1,5 segundos, que foi aqui. Então, assim, é tudo muito rápido. Na hora que eu salvar aqui, eu já vou dar um keep, já está salvo no meu computador, posso acessar esse relatório, tá? Completo, com todos os dados do meu instrumento.
Veja que é um relatório PDF aqui bem completo, da mesma forma que da versão do transmissor de pressão. E aqui na minha tela inicial, eu ainda posso fazer um diagnóstico, né? Eu tenho o Event Logbook, onde eu tenho todos os dados do meu instrumento armazenados aqui, ó, são 10 páginas de histórico de comportamentos anormais do meu instrumento, que fica armazenado no próprio instrumento, tá? Porque já que eu tenho mais velocidade de comunicação, por consequência, eu posso armazenar mais dados para transmitir depois, tá? No caso do instrumento Hart, não adianta eu guardar 10 mil linhas de diagnóstico se para transmitir isso eu vou levar um dia inteiro. Né? No Ethernet APL é imediato, então eu posso armazenar muito mais informação. Para carregar os dados, o arquivo GSD de integração do instrumento, veja que ele está aqui em Device Drivers, GSD File Download. Da mesma forma, já clico aqui, dou um salvar, pronto, ele está na minha área de trabalho, eu posso levar isso para o meu sistema de controle e fazer a integração do meu instrumento. Não precisa acessar o site da Endres, procurar pelo modelo, etc, etc. Isso já está de imediato dentro do meu instrumento. Fora as diversas outras configurações aqui, data e hora, para ele fazer um armazenamento de histórico ali corretamente, né? Então, aqui está 2015, eu dou um set system time, ele já pega a hora do meu computador aqui, data e hora e já atualiza. Geolocalização, então onde está meu instrumento? Eu posso geolocalizar ele através de longitude, latitude, altitude. Isso facilita muito depois na hora de buscar o instrumento na planta. Tá? E as diversas outras informações disponíveis no instrumento da Endres. Tá? Então, isso aqui que eu fiz levou o quê? Eu acho que nem 2 minutos, porque eu parei muito para falar, fiquei falando demais. Mas o processo de comissionamento em si leva menos de 1 minuto, tranquilamente. Tá? É muito mais rápido, muito mais rápido. O ganho é absurdo, não dá nem para comparar. Eu resumindo aqui, se a gente fizesse o webinar só falando da PL, já teria acabado. Já teria acabado, exatamente, exatamente. E digamos que assim, você não sabe o endereço IP do seu instrumento, tá? Então, existe outra alternativa. Eu posso acessar o endereço IP do meu switch, tá? Então, entro aqui com uma senha. E aqui dentro do meu switch, eu tenho todas as portas onde eu tenho o dispositivo conectado, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a porta S5, onde eu tinha meu instrumento Profibus PA. Então, veja aqui que eu tenho já um diagnóstico sobre ele, né? Ó, as informações do meu instrumento Profibus PA, tá? E na porta S6, onde eu tenho meu instrumento em Ethernet APL, tá? Com diagnóstico de potência de sinal, corrente, tensão, e inclusive o endereço IP dele, tá? Aqui eu também posso ir pelos dispositivos conectados e clicar diretamente, vai abrir uma nova aba onde eu vou acessar o meu instrumento tão rápido quanto jogando o endereço IP lá na barra de endereços. Além disso, dentro do switch, eu posso armazenar históricos de comportamento desse instrumento, né? Então, posso procurar aqui pelo nível de potência dele, dar um apply, e verificar o comportamento histórico, tá? Vejam que durante a apresentação aqui, eu fiz mexi aqui no cabo, né? Dei umas trepidadas, tirei o instrumento, e vejo o comportamento do nível de sinal. A hora caiu, deu uma trepidada. Durante esse período de tempo, posso expandir, ó, eu vi aqui ele deu uma trepidada, caiu, fiquei sem sinal durante um tempo, voltou, né? Depois caiu de novo, voltou. Tá? Isso porque, claro, eu fiquei mexendo no cabo aqui para gerar esse tipo de situação para vocês visualizarem. Né? Você pode ter até um diagnóstico completo integrado já no switch. Então, o switch já te entrega isso. Você tem um instrumento muito mais poderoso em questão de informação, e o switch também entrega muito mais dados de diagnóstico para você. Então, você tem um conjunto todo aqui que te entrega muito dado e muito diagnóstico do que você tem na planta. Legal? E a comparação não tem nem comparação de velocidade. Você viu aí que a ferramenta, praticamente a interface do Device Care com o web cliente que você acessou aí do instrumento é a mesma interface, porém é um software adicional, né? Aí ele não precisa, basta ter um navegador que ele vai conseguir, sabendo o IP do instrumento, ele vai conseguir acessar, ele vai conseguir fazer essa parametrização rápida, pegar um relatório. Então o ganho é potencial e eu tenho certeza, assim, abracei a tecnologia do APL e tem trabalhado bastante para divulgar e levar o cliente, mostrar que você tem uma opção agora. E agora agilidade
e ganho de tempo você vai ter demais. Então, a gente tem uma nova carta na manga na instrumentação. O instrumento deixou de ser 4A20 Hart. Lá no início ele era só 4A20, né? Depois a Sim. gente ganhou o Hart e a gente foi ganhando outros protocolos de instrumento aí, com as suas limitações ainda. Só que agora a gente chegou no plus do negócio, no full charge do negócio para instalar esse instrumento e você poder utilizar toda a tecnologia que ele oferece. Então, assim, a gente sabe que a gente não está aqui falando, não, você vai parar sua planta agora e vai migrar tudo, mas não é assim, a gente sabe que não funciona assim. Mas se você tem uma pontinha lá para instalar e já iniciar o seu instrumento em digital, em APL, já tem a área classificada que você pode passar a pensar nisso aí. Então, assim, o objetivo do webinar hoje é dar essa cartada para você na hora de decidir qual protocolo você vai utilizar, fazer esses comparativos de homem e hora na hora de desenvolver na engenharia, na hora de comissionar, na hora de pegar relatórios. Então, a gente trouxe isso hoje para a mesa. Você pode decidir agora, você tem o APL a mais para colocar no meio e fazer essa decisão. Perfeito, perfeito. É isso. A gente vai abrir um espaço agora para quem tiver dúvidas, fazer perguntas para a gente, e aí é só levantar a mãozinha aí que a gente, ou digitar aí no chat para quem não quer falar, né? A gente pode digitar no chat, fazer perguntas aí para a gente poder interagir com vocês. Ó, já temos uma pergunta aí. Ó, uma pergunta do Adson aqui, ó. Um abraço, Adson, tudo bem? Abre muito. Com o Hart temos também a limitação de até 4 informações por instrumento. No APL não existe esse tipo de limitação? Correto, não existe esse tipo de limitação. Você pode transmitir quantos dados forem necessários que um instrumento permite, né? Então, a sua forma de transmitir informações, no caso do Profinet, né, é através daquele arquivo GSD. Então, só para vocês terem uma ideia, esse transmissor de temperatura que eu tenho aqui, ele transmite, se não me engano, 5 variáveis diferentes. Uma temperatura do processo, uma temperatura do hardware, uma segunda temperatura aqui que eu posso colocar outro PT100, enfim, um diferencial de temperatura entre os equipamentos. Então, tem muito mais informação que pode ser transmitido, né? E, claro, as portas ficam abertas para transmitir cada vez mais conforme o desenvolvimento de cada instrumento. Sem contar que nos outros protocolos a gente tinha o mestre pergunta, o escravo responde, né? Sim. E é assim que funciona. Já no Profinet e APL, no protocolo digital, não funciona assim. O pacote vai todo de uma vez e de forma muito mais rápida, né? Exato. Tem mais alguém? Ó, Daniele Navarro, obrigado aí pela participação. Qual a especificação completa para o cabo? A especificação do cabo para o Ethernet APL é a mesma do cabo Profibus PA, do cabo do Foundation Fieldbus. Então, se você for adquirir o cabeamento para conectar um instrumento Ethernet APL, é só pedir um cabo Fieldbus tipo A para os principais fabricantes de cabo no mercado, que eles vão te fornecer. Tipicamente aquele cabo laranja com par trançado, né? É o mesmo cabo do Profibus PA. Tem mais alguém aí que queira fazer uma pergunta para a gente aqui, sanar as dúvidas ou até compartilhar algo aí que já tenha visto sobre o APL, né? Bom, Renatão, acho que... Tem um rapaz que Ó, levantou a mão ó, o aqui. Sandro Cavalieri, ele quer perguntar. Isso. Ô, Sandro, o seu microfone aí a gente permitiu. Se você quiser já fazer a sua pergunta aí. Obrigado, Frederico. Eu estava procurando aqui. Bom dia. Estava Bom dia. procurando aqui. É só o seguinte, duas dúvidas. Os instrumentos, por exemplo, da Indres, eles são Ethernet APL, mas o Ethernet APL é o meio físico, né? Então, eles seriam Profinet sobre Ethernet APL, é isso?
O protocolo de comunicação, então, dessa linha seria Profinet, né? O instrumento é Profinet, só que ele é sobre Ethernet APL, certo? Isso, correto. O Tá. instrumento que a gente está testando aqui são todos, né? Só tem um aqui na minha mão. Ele é em Profinet. Hoje Tá. disponível no mercado, o protocolo é o Profinet rodando em cima do Ethernet APL, mas já existe uma agenda aí para lançar outros protocolos, como o Outros Modbus e o protocolos. Ethernet IP. Não, Isso. beleza, Renato. A outra dúvida minha é o seguinte: essa switch, Power Switch, né? Aliás, a switch de campo que vocês mostraram, né? Sim. Ela comunica com o sistema de automação, com os CLPs em Profinet, pelo que eu vi ali na apresentação, né? Correto. Já existe, vocês sabem se tem disponibilidade de outros protocolos além de Profinet? Ou é só Profinet? Nesse caso do switch, quando você tem um instrumento rodando no meio físico APL, ele vai retransmitir os dados independente do protocolo, ou seja, se você conecta um instrumento APL com o protocolo Modbus ou Ethernet IP ou Profinet, ele vai transmitir esse pacote do instrumento até o sistema de controle sem problemas. Entendi. Agora, com relação à comunicação do instrumento PA, na hora de fazer a conversão, é unicamente para Profinet. Entendi. Tá? Não, a minha Então, dúvida, Renata, era o seguinte, por exemplo, sistemas de automação que têm protocolos diferentes de Profinet, né? Protocolo de controle, por exemplo, Ethernet IP, outros protocolos, né? Que não tem. Então, a minha dúvida é se você, por exemplo, teria esse field switch comunicando em Ethernet IP em vez de Profinet, entendeu? Para você fazer Entendi. integração na rede que não é Profinet. Entendi. É que nesse caso a integração vai ser do instrumento e não do switch em si, né? Então, se você tiver os instrumentos comunicando em Ethernet IP, você pode colocar nesse mesmo switch que ele vai retransmitir o Ethernet IP para cima. Não. Tá bom. Tá? Não, combinado. Obrigado, viu? Deixar o pessoal falar, senão só eu pergunto aí. Muito Tranquilo. obrigado. Não, e só para salientar, né, o Ethernet, o APL, ele foi a melhora do protocolo Ethernet. Então, ele foi a melhora do meio físico, né? Então, o protocolo em si, ele não mudou em nada, mas a melhora foi do meio físico, que você ganhou distância e ganhou um opcional de trabalhar dentro da área classificada. Ó, temos mais perguntas aqui, vamos lá. Ó, o David Pinheiro da Silva, obrigado, David, por participar aqui com a gente. Preciso de switch dedicado para a PL? Essa é a pergunta que ele faz para nós aqui, Renato. Sim, precisa, porque esse switch APL, ele faz essa mudança de meio físico. Né? Digamos que os switches convencionais de mercado, mesmo os industriais, né? Ele mantém o meio físico, né? O meio físico tradicional lá de um Ethernet tradicional, né? Um cabinho RJ45, ele mantém. No caso desse switch APL, ele converte, né, o meio físico do tradicional conector RJ45, cabo TP, para o meio físico a 2 fios. Tá? Então precisa de um switch específico. Legal. Já tem outra pergunta aqui, ó. Carlos Henrique de Oliveira. Obrigado por participar aí, Carlos Henrique. Já temos no mercado uma gama de dispositivos em APL. Para os monitoramentos mais comuns, temperatura, pressão, corrente, etc. Sim, está tudo disponível. Até falando, na verdade, eu acho que você pode falar melhor representando a Não, Endres, né? Porque... já tem sim, a gente já tem, no nosso portfólio aí, a gente já tem vazão, temperatura, pressão, já tem produtos que atendam já o meio físico APL, nativo mesmo. Então a gente já está lançando no mercado aí, já tem lançado, né? E tem divulgado bastante aí, a gente já tem instrumentação para isso. É por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui de divulgação para você saber que já existe instrumentos para conexão em campo e em APL, com o APL nativo já. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Existe uma interface de projeto para APL de forma semelhante ao Segment Checker? Não existe, porque a princípio a forma de fazer o projeto com o Ethernet APL ele foi bastante simplificada, né? Antes nós tínhamos aquela topologia tronco-spur, né, com suas limitações de comprimento de cabo do tronco, nos spurs, uma série de regras, né? Com o Ethernet APL, com esse switch, a topologia ficou muito simplificada. Então,
você tem a Ethernet APL em cada um daqueles 8 canais que eu mostrei, no caso desse switch que tem 8, né, tem outros maiores. Então, você só tem aquele trecho de cabo que você vai ter que obedecer o limite de 200 metros, utilizando o cabo Fieldbus tipo A e ponto. Você não tem todo um trabalho de engenharia, né, para dimensionar um segmento de rede. Aqui ficou tudo muito mais simples também do ponto de vista de engenharia. Tá? Tem mais uma perguntinha aqui. Qual é a potência máxima que pode ser fornecida para alimentar um dispositivo através do Ethernet APL? Nesse caso, a gente tem 1.1 watt de potência. Renatão, tem uma pergunta em espanhol aqui, vê se você consegue me ajudar aí. Tá, é que aqui eu não consigo ler as perguntas. Peraí, deixa eu ver. Esse Q&A Tá no chat. tá no chat. Ah, peraí. ¿Dónde vem melhor a adaptação da tecnologia? Em Greenfield ou Brownfield? Me refiro a novos projetos com Internet APL ou reemplazo de equipos próximos PA. Vou responder em português para facilitar com a coisa, eu tento fazer mas acho que o Lucas deve estar entendendo aí a nossa apresentação em português, então eu vou responder tudo em português, tá? Eu acredito que Greenfield, tá? Projetos Greenfield, porque a topologia aqui, ela está mais simplificada, né? Então, nos projetos Greenfield, a gente tem maiores chances de integrar ali o Ethernet APL. Tá? Mas o fato da gente aceitar instrumentos em Profibus PA no switch facilita também fazer um reemplazo, né? A substituição de equipamentos, né? Então você pega uma topologia tronco spur de um Profibus PA, você consegue fazer um similar, claro, e você vai ter um trabalhinho ali para fazer a troca de alguns cabos, né? Do cabo tronco, redimensionar essa rede, tá? Da forma como está hoje. Porém, o switch vai aceitar os instrumentos Profibus PA que você já tem, né, e levar essa informação via Profinet. Então, pensando num projeto onde você vai substituir uma topologia já existente para o Ethernet APL, é possível, mas você vai ter um trabalho adicional ali por causa da topologia diferente. Para Greenfield, eu acredito que vai ser o melhor dos mundos, porque essa nova topologia, né, com suítes pode ser adotada e vai facilitar muito o processo de engenharia também. Isso aí, legal, hein? Muito obrigado aí, viu, Lucas? Um abraço. O Adson está perguntando aqui, muitas pessoas que não puderam participar estão perguntando se esse webinar vai subir para o YouTube. Vai sim, pessoal. O pessoal do marketing, do suporte aqui, que fazer uma ressalva aqui, que faz um grande trabalho aqui e organizou para nós o webinar, ele vai estar disponível depois no YouTube da suporte, e quem não acompanhou vai poder acompanhar e assistir. E depois, se quiser tirar dúvidas, deixa lá a pergunta nos comentários lá no YouTube que a gente está respondendo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta relevante aí para o assunto? Ou pode fazer a pergunta aqui. Às vezes a sua dúvida é pequena, mas é a dúvida de todos também. Bom, então acho que não tem mais pergunta. Nesse momento, assim, eu só quero agradecer, né, o tempo que todo mundo tirou para participar aqui do webinar, para a gente fazer esse confronto das tecnologias aí, né? Como eu já mencionei, jamais aqui não é caça às bruxas ao protocolo HART, ele vai ficar muito tempo ainda na indústria aí, como o Modbus ainda, né? Vai diminuindo o número de nós, mas ele ainda vai perdurar por muito tempo. Mas agora a gente quer trabalhar para aumentar os números de device em APL, né? Esse é o foco. E quero agradecer todo mundo que participou e tirou o tempo. E agradecer você, Renato, que tirou esse tempo aí para dar esse suporte para nós aqui, falar de APL. Você que é um grande defensor da tecnologia, participa bastante de temas, de debates sobre o assunto. E a gente só tem a agradecer imensamente. E da minha parte, é isso que eu tenho que falar para vocês. E muito obrigado, Renato. Opa, agradeço a você também, a suporte por abrir essas portas aí para a gente conseguir
falar sobre essa nova tecnologia, né? E agradeço a todos também esse tempo disponibilizado aí para a gente trocar essa ideia, para aprimorar conhecimento. Eu acho que tudo isso é bastante válido aí, tanto pessoalmente, profissionalmente, para as empresas que a gente está aí atuando. É bastante válido. Eu agradeço a todos aí. Vou mandar um abraço aqui também para o pessoal da Endres House aqui também. Muito material dessa apresentação eu peguei com a Endres. Um abraço para o Diogo aí também, peguei bastante material dele. Então a gente encerra por aqui e o conteúdo vai estar disponível no YouTube. Depois, quem tiver mais pergunta, e nos chamem, pessoal, nos chamem para chegar, para ir até você, apresentar a tecnologia. A gente está disponível para isso, a gente quer isso e quer muito levar aí um instrumento APL para você ver como que é a topologia, como é o acesso. Isso aqui que a gente fez aqui, ele está acessível para você também. Basta entrar em contato com a gente que a gente vai até você para poder apresentar e mostrar. Se não, a gente não consegue ir até você, a gente faz remoto também. A gente chama o Renato de novo e ele mostra para a gente e é assim que funciona. Tem até uma apresentação bem legal do Renato, que ele acessou um instrumento em APL em outro país, entendeu? Eu até recomendo vocês assistirem esse vídeo, que é bastante legal. Da minha parte, só tenho a agradecer vocês, a suporte, a Endres House e ao Renato e a Pepper, para a gente ter compartilhado esse tempo aqui, mais conhecimento e mais tecnologia para ir para o Brasil afora e até mundo afora, né? Isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.